Bom dia, meus amados irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, vamos dar início, ao nosso ECAD. A gente ficou um tempo pelas atividades da igreja. Então vamos voltar aí com, se Deus quiser, com gás total, para nós estarmos aprendendo um pouco mais do nosso Senhor Jesus, porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Vamos entrar em oração, vamos orar agora ao Senhor, clamando a Ele para que Ele nos ensine nesta manhã, que Ele nos dê condição de estar aprendendo. Uma das coisas que eu tenho orado ao Senhor é que Ele, assim, abra o nosso entendimento, irmão, naquilo que tem sido falado, naquilo que tem sido ministrado na nossa vida, porque o Senhor, Ele está no nosso meio, então a gente precisa compreender aquilo que Deus tem feito e tudo que Deus tem falado, Ele tem cumprido na nossa vida. Então entre em oração nessa manhã, clame a Deus e deixa Deus falar com você. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, obrigado, ó Pai, por este momento que o Senhor nos proporcionou de estarmos aqui, ó Pai. Momento muito assim, de muita alegria, muita felicidade nós estarmos aqui para aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra, aprender um pouco mais, ó Pai, sobre aquilo que o Senhor quer que nós aprendemos e aquilo que nós precisamos aprender, ó Pai, porque tudo vem e provém do Senhor, todas as coisas, ó Pai, vêm de Ti, e que nós possamos, ó Pai, com muito amor e muito carinho, dedicar este momento ao Senhor, de aprendizagem da palavra do Senhor, ó Pai. Que sejamos uma igreja, Pai, missionária, uma igreja que discipula e uma igreja que tem total comunhão com a Tua presença. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? O meu aqui não está abrindo, cara. Mas vamos lá. Irmãos, abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 12. Vamos falar sobre algo que Deus ama. Ele ama de paixão, que é a comunhão. Primeira Coríntios 12, 12. A grande verdade sobre a comunhão cristã. O tanto que é importante a gente andar em comunhão um para com os outros. Diz assim, 1 Coríntios 12. Porque assim como um corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo irmãos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a ovelha disser, porque não sou, se a orelha disser, porque não sou olho, não sou corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E os olhos não podem dizer à mão, não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser o mais fraco, são necessários. Amém? Amém. Vamos aqui, depois nós continuamos até o 27. Irmãos, é muito claro o que Paulo está falando aqui,
Não precisa ser nenhum exegeta para traduzir aqui, porque se você ler, você vai ver que Paulo está comparando, né, a igreja de Cristo com o corpo. E ele compara a igreja com o corpo o quê? Com o corpo humano. O nosso corpo, ele é formado por vários membros. Vários membros. Você tem ali mão, pé, braço, cabeça, orelha, ouvido, nariz, boca. E tudo isso, completinho, alinhado, é o nosso corpo. E cada um aí tem o que? A sua função. Cada parte do seu corpo aí tem a sua função. A orelha tem a função dela, o olho, o nariz, a boca, os pés, a mão, os dedos, todos têm a sua função. Tudo. Se eu não me engano, talvez até o pastor pode me responder melhor, mas se faltar o dedão no nosso pé, a gente custa equilibrar. Olha para você ver, um dedão. Se tirar esse dedão aqui, para você segurar as coisas, fica mais difícil. Então, olha a importância de um membro pequeno. O que é mais importante, o dedão do pé ou a orelha? Os dois são importantes. O corpo necessita dos dois para funcionar o quê? Perfeitamente. Então, ele compara a igreja de Cristo com um corpo. E é o que nós vamos ver hoje. A grande verdade sobre a comunhão cristã. O quão é importante a gente estar alinhado, a igreja está alinhada em um pensamento, a igreja está alinhada em um propósito. O quão é importante, irmão, a gente reconhecer o nosso lugar no reino. Isso é importante demais, irmão. É muito importante você reconhecer que você talvez está no lugar errado, e falar assim, aqui não é meu lugar, aqui é o meu lugar, pastor. É muito importante isso. E a gente precisa ter essas visões, porque a igreja é como se fosse um relógio. Se você abrir um relógio, irmão, você vai ver que é várias engrenagens, pequena, grande e tal, e todas são importantes, mas cada uma faz a sua função bem, cada uma faz no seu lugar o quê? Bem. Então, você precisa estar implantado no seu lugar. É uma coisa que eu até falo com o pastor, que é para mim a obra mais difícil de um pastoreio, é isso, é você identificar cada membro ali do corpo e colocar ele no seu devido lugar. Né? E isso também parte de nós termos essa consciência da onde é o nosso lugar. Aonde é o seu lugar no corpo, irmão? Pode ter certeza que tem lugar para você. Amém? Estamos aqui no culto de quarta-feira, aprendendo sobre isso. Aprendendo sobre isso. O corpo. Que quem quer trabalhar no corpo precisa estar antenado naquilo que está acontecendo, aonde ele está inserido, que é a igreja. Aqui mesmo. Paulo dava grande importância à comunhão. Por que Paulo dava uma grande importância em comunhão? Porque ele sabia, irmão, que há poder na comunhão. Há poder. Ninguém vive ou ninguém faz nada do que? Sozinho. Para uma firma funcionar, irmão, precisa de quê? Funcionários. Para um time de futebol ganhar, ele precisa dos 11 jogadores. Ainda mais dos 11, ainda os que estão no banco de reserva. É um time, são 22 jogadores. Então é uma equipe, não vence sozinho. Pode ter o craque lá, mas ele sozinho não faz nada. Ele sozinho não consegue. Então, precisamos trabalhar em equipe. E Paulo sabia disso. Paulo era um homem usadíssimo por Deus. É um homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Mas ele mesmo sabia que sozinho ele não tinha alcançado o êxito que ele alcançou. Ele sempre precisava de homens do lado dele. Se você ler a história de Paulo, você vai ver que ele sempre está sendo acompanhado. Tem ali Timóteo, Tito, Marcos, que está com ele. Né? Você vai ter Barnabé, vai ter outros que estão sempre ali rodeando ele, ajudando, procurando diligentemente aguardar a unidade do Espírito,
no vínculo da paz. Há um só corpo e um só o quê? Espírito, como também foste chamado, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos. E o que? Em todos. Éfeso 4, do 4 ao 6. Olha o que ele diz, irmão. Olha a importância. Procurando diligentemente, quer dizer, cuidadosamente. Cuidadosamente, diligentemente, analisando cuidadosamente, guardar o quê? A unidade do Espírito. Sermos um em espírito. Porque no vínculo da paz há um só corpo, olha só, quer dizer, um só corpo. Há uma só comunhão. Guardar isso que diligentemente, cuidadosamente você guarda. É como se fosse um tesouro. É como se você fosse guardar algo precioso. Né? O seu bem precioso, você guarda. Não é assim? Sua casa não tem tranca, não tem janela para você trancar à noite, às vezes tem muro. Por quê? Porque tem bens ali dentro. E o quê? Bens preciosos. São seus, você comprou, você trabalhou para comprar. Então você pretende o quê? Guardar o quê? Diligentemente, com muito cuidado. Guardando o quê? A paz, a unidade da paz, porque há um só corpo, porque um só espírito. Um só espírito, irmão. O que rege a igreja, o que fala com a igreja, é um só espírito. Não tem como ter vários espíritos aqui. Fala com um lá, aí um espírito fala com um lá, aí fala com o pastor aqui, não, mas o espírito falou comigo isso, não, mas falou, não podemos andar assim, irmão, porque a palavra de Deus diz o quê? Que um reino dividido, ele não o quê? Não subsiste. Não existe uma casa dividida. Uma casa que um pensa de um lado, outro pensa do outro, eu acho que não é assim, porque o Espírito Santo trabalha dessa forma, não, mas aqui trabalha dessa forma, não, irmão, um só o quê? Um só Espírito, como também fosse chamado, em uma só o quê? Esperança, dá o quê? Vocação. Quem dá a vocação é o Espírito. Para quê? Para operar onde? No corpo. Irmão, a sua vocação não é para você. É o que nós aprendemos aqui. Quem quer ser, eu vou falar líder, ou quem tem vocação, é servo. A gente usa até a palavra líder, mas talvez deveria usar a palavra servo. Né? Não, eu sou líder. Não, meu filho, você é servo. Quem lidera é chamado para servir. Ele tem que ser o mais servo da casa. Ele tem que ser aquele que se prontifica mais. Ele serve os outros. Então, se você tem uma vocação, se você sente que você foi chamado para trabalhar no corpo, e foi, irmão, porque nenhum de nós aqui fomos chamados para ficar somente no banco, para vir no culto, ouvir uma palavra e ir embora, não. Nós fomos chamados para trabalhar no reino. Jesus mesmo falou, ore para que eu envie os ceifeiros. Por quê? Porque a seara é o quê? A seara é grande. Olha o tamanho desse mundo, irmão. Esse mundo é imenso. Chegamos eu acho que foi na sexta-feira que nós chegamos a 8 bilhões de pessoas. Nasceu aí a criança, 8 bilhões de pessoas. Quantas dessas pessoas conhecem a Jesus? Quantas dessas pessoas, esses 8 bilhões, né, conhecem a Cristo? Quantos do seu vizinho? Não vão muito longe não, estou botando o mundo, mas vamos colocar a sua rua, a minha rua. Vizinho do meu lado. Será que eu tenho sido vocacionado para pregar o Evangelho? Tem, irmão. Todo cristão que aceita Jesus, que assume Jesus como o único salvador da sua vida, ele já é, automaticamente, vamos falar assim, ele já é alistado num exército de pregação.
para falar do amor de Cristo, para falar da palavra do Senhor, para falar. Então, nós fomos chamados para evangelizar. Irmão, mas eu não sei falar. Viva somente a palavra, irmão. Viva somente aquilo que Deus chamou para você viver, que você já vai estar pregando a palavra de Deus. Você já vai estar ensinando, você já vai estar instruindo. Só de você viver a sua vida em Cristo, você já está pregando a palavra de Deus. Não precisa nem falar, não precisa nem abrir a boca. Só de você já estar ali vivendo em comunhão com a sua família, em comunhão com a igreja, em comunhão, você já está pregando a palavra do Senhor. Aí ele vai apertando mais. Um só Senhor. A nossa crença não é em vários deuses, irmãos. Nós não podemos crer em vários deuses. Nós somos o que chamamos de monoteísta, religião monoteísta. Cremos em um Deus só. Nós só cremos em um Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Eu já vi gente que fala assim, eu creio em Deus, mas não creio na Bíblia. Irmão, você crê em outro Deus. Você criou um Deus para você. Porque o Deus verdadeiro que nós cremos é o Deus da Bíblia. É o Deus da palavra. É o Deus que se manifesta através da sua palavra. O nosso Deus que nós cremos aqui, que há um só Senhor, é o Deus da Bíblia. Você não vai encontrar Deus fora da palavra. Você não vai encontrar Deus fora da palavra. Você vai encontrar Deus, a sua vontade. Você vai encontrar a lei dele. Você vai encontrar a disciplina dele na palavra dele, na Bíblia. Ah, irmão, eu não leio a Bíblia, mas eu leio uns outros livros aí que falam de Deus. Irmão, amém, glória a Deus. Mas o livro principal é a Bíblia. Esses outros livros que a gente lê, que grandes homens escreveram, glória a Deus por nós termos essas literaturas aí, mas todas elas têm que partir de uma só, que é a palavra de Deus. Se esses livros falam coisas ao contrário à Bíblia, irmão, estão contra a palavra de Deus. Porque eles têm que partir do princípio que? Da palavra. É a mesma coisa deles nascerem daqui, da palavra. Tem que confessar a palavra de Deus. O livro principal da nossa vida chama-se Bíblia. O livro manual. Eu falo, irmão, que esse livro deveria ser ensinado nas escolas. Não como ato religioso, mas como disciplina. Porque o que Jesus ensinou? Os ensinamentos de Cristo, os valores de Cristo, irmão, são valores para a vida. Não são só valores religiosos, não. Não é só uma religião, não. São valores para a vida. Valores de como um homem deve amar sua esposa, valores de como um filho deve tratar a mãe, de como um funcionário deve cumprir com o seu patrão, como um patrão deve cumprir com o seu funcionário, uma vida toda. Jesus ensina sobre isso tudo. São valores de vida, é o manual da vida. Então, há um só o quê? Senhor, nós não cremos em outros deuses, a não ser o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus soberano, que é o que nós pregamos. Nós não cremos em outros deuses, irmão. Várias religiões creem em outros deuses. Nós não. Nós cremos, como Paulo diz, em um só o quê? Um só Senhor. Um só Deus. Depois, uma só fé. Uma só fé. Uma só fé em quem? No Senhor verdadeiro, em Deus, na Bíblia, na palavra, em Jesus, no Espírito, na manifestação do Espírito de Deus. Então, uma só o quê? Fé, na unidade na fé, na unidade no Senhor. Um só o quê? Batismo. Um só batismo. Em Cristo Jesus. Aquele que viria, aquele que João fala que vai vir batizar, que eu batizo com água, mas virá um que vai vos batizar com fogo. Um só batismo. Uma só confissão de fé, irmão. E o batismo aqui, ó, ele simboliza o novo nascimento.
um novo nascimento, uma nova vida. Em quem? Olha como é que isso tudo se encaixa. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Uma nova vida, uma nova fé, e o mesmo Deus, o mesmo Senhor que nós confessamos que é um só Deus. Depois, um só Deus e Pai de todos. Que é o que nós estamos falando. Um só Deus, um só Pai. Ele não é o nosso padrasto. Não, Ele é nosso Pai, o nosso Criador. Aquele que nos chamou. E Ele diz mais, a qual é sobre todos. A qual é sobre todos, irmãos. Todos, sobre todos. E por todos. E em todos. É mais ou menos aquele versículo, todas as coisas, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Tudo pertence ao Senhor, irmão. Tudo. Tudo pertence a Deus. Tudo foi criado por Ele. Tanto que Ele nos chama de mordomos, né? Nós somos mordomos do Senhor. O filho que você tem lá, a filha que você tem, ou o filho, foi dado por Deus, irmão. Herança, olha para você ver. Herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Vem dEle, para a nossa vida. Então tudo vem do Senhor. Nós não temos quase, assim, nós não temos nada. Tudo nosso tem que ser entregue a Deus. Irmão, mas até o meu telefone, sim, o seu telefone tem que ser consagrado, entregue ao Senhor. Tem que ser uma bênção na sua vida. Abrindo uma aspas aqui, tem que ser uma bênção na sua vida. A televisão na sua casa tem que ser uma bênção na sua vida. Não pode trazer discórdia, não pode trazer coisas que não agradam o Senhor. Eu não posso usar o meu telefone para o mal, para acessar coisas que não agradam ao Senhor, irmão. Porque tudo na minha vida, como diz aqui, todos, por todos, e em todos, tudo meu tem que ser do Senhor. Eu tenho que consagrar ao Senhor, irmão, minha vida. Minha vida tem que ser consagrada a quem? A Deus. Eu tenho que ter uma vida consagrada ao Senhor, entregue ao Senhor. Entregar a Ele os meus desejos. A Bíblia mesmo fala, leve cativos os seus pensamentos a Deus. Colocando Deus sobre todos os meus pensamentos. Será que esse pensamento está certo? Está coerente com a palavra? Será que esse desejo da minha vida está andando retamente com a palavra de Deus? Então nós precisamos fazer essa autoanálise, se tudo nosso tem caminhado com o Senhor. É aí que ele diz, primeiramente buscai o quê? O reino de Deus. E Paulo vai dizer mais ainda, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, se há algo bom nisso, pensai. E ele vai dizer mais, pensai nas coisas o quê? Do alto. Pensai nas coisas do alto. Então, consagre-se ao Senhor, tudo ao Senhor. Efésios 4, 6. O poder da comunhão, irmão. A comunhão é tão forte, irmão. A comunhão é tão forte que em Gênesis, se você reparar ali na construção da Torre de Babel, depois do dilúvio, o povo se reúne. E eles falam assim, vamos construir uma torre que se achegará ao céu. E a ordem de Deus não era essa. A ordem de Deus era para o homem se espalhar. Ide, crescer e multiplicar. Tipo assim, se espalhar pela terra. O homem vai e decide, vamos falar assim, vamos ficar todo mundo aqui neste lugar. Vamos construir uma torre para se caso houver um outro dilúvio, a gente está seguro. E eles começam a construção da torre, irmão. Eles começam a construção da torre. Quando eles começam a construção, Deus fala, vou ver lá o que o homem está fazendo. Por quê, irmão? Se você lê, Deus fala assim, porque ele fala meio assim, na unidade há poder. O homem unido, ele podia fazer qualquer coisa. Aí Deus vem e divide o que? As línguas, para ninguém entender nada. Aí cada um foi para o seu
seu canto, para se cumprir o que ele pediu. Vai multiplicar, e não fica só que não. Vai, tipo assim, povoe a terra. Mas há um segredo ali, irmão, que se Deus não intervém naquilo ali, o homem ia fazer coisas extraordinárias. Por causa de quê? Por causa da unidade. Eram como um. Falavam a mesma língua. Falavam o mesmo idioma. Tinham o mesmo pensamento. Então, olha para você ver o poder que há na unidade. O poder que há em nós sermos o quê? Um no Senhor. Então, há poder quando nós somos um em Deus. Jesus deu grande importância à comunhão. E deu importância mesmo, irmão. Jesus, quando chama os 12, irmão, você acha que os 12 que seguiu Jesus já era, às vezes, conhecido antes um do outro? Não era não, irmão. Não era não. Tinha homens ali, igual Levi, que depois virou Mateus, se eu não me engano. Ele era cobrador de imposto, que naquela época era uma prática pecaminosa para o povo de Israel, era uma abominação você ser cobrador de impostos naquela época. Se você está lendo a Bíblia, você sempre vai ver assim, cobrador de imposto e publicano, sempre quase na mesma frase. Por quê? Porque era uma afronta cobrar imposto do seu próprio povo. Então Levi era como um homem assim, que ninguém queria perto. Mas Jesus chama ele para seguir. E como que ficou talvez a cabeça daqueles outros homens? Jesus chamando um publicano pecador? Jesus chamando um cobrador de impostos para se juntar à sua tropa, vamos falar assim? Irmão, era como se fosse uma desunião. Ué. Tanto que os líderes religiosos falavam com os discípulos. O seu líder senta com prostituta, com publicano, com pecador. Senta com esse tipo de gente. Mas por quê, irmão? Porque Jesus pregava o quê? A comunhão. Independente da sua diferença, indiferente das suas opiniões, nós podemos manter uma comunhão. Nós podemos manter a comunhão, respeitando um ao outro. Respeite. Né? E muitos ali, irmão, te garanto, tinham ideias diferentes. Cada um era de uma região. Falava coisas diferentes. Temperamento diferente. Idades diferentes. Olha para você ver. Como é que não era um padrão? Jesus não pegou um padrão e falou assim, vou chamar só os perfeitos. Vou chamar só aqueles que eu estou vendo que é gabaritado mesmo para me seguir. Porque eu preciso de homem que é treinado. Eu preciso de homens que... Não, irmão, ele chamou aqueles que precisavam ser moldados. Chamou homens imperfeitos. Pedro, tipo assim, temperamental. Uma hora Pedro estava ali sendo usado pelo Espírito Santo, mas na mesma hora Jesus falava com ele, afaste de mim, Satanás. Não que Pedro estava chamando Pedro de endemoniado, mas... Olha para você ver, homens imperfeitos, com um que era perfeito, que era Cristo, tendo comunhão. E quem faz essa comunhão, irmão, é Jesus Cristo pelo mesmo Espírito, que é o que nós lemos lá, um só Senhor, uma só fé, um só Espírito. Depois, João 17, 20 e 21. E rogo, não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Olha você, orando por você, irmão. Orando por você. Não, aqui ó, por aqueles que pela sua palavra hão, quer dizer, futuro,
ainda vão, vai acontecer, hão de crer em mim, para que todos sejam um, a unidade, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Irmão, olha a unidade. A gente trabalha com a trindade, né? Pai, Filho e Espírito. A gente trabalha com esse. Vocês podem imaginar que são pessoas separadas, vamos imaginar assim. Mas são um só. Um só. O que o Pai faz, o Filho faz, o Espírito faz. O que o Espírito faz, o Pai faz, Jesus faz. O que Jesus faz, o Pai faz, o Espírito faz. Porque são um só. E teve um discípulo, se eu não me engano, acho que foi Tomé, que ele fala com Jesus assim: mostre-nos o Pai. E Jesus fala com ele, parece meio bravo, ainda não entendeste, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Estou andando com vocês esse tempo todo, e vocês ainda não entenderam que quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque era um só. A mensagem era uma. Olha para você ver, irmão. Para que todos sejam um. Não é dois, não é quase um casamento. Quando nós casamos, nós nos tornamos o quê? Uma só carne. É praticamente um casamento, para nós nos tornarmos uma só carne em quem? Em Cristo Jesus. Irmão, você precisa entender que há importância em sermos um, irmão. Como igreja. O amor entre irmãos. Deixa eu falar para vocês uma coisa. A gente receber milagres no culto é maravilhoso, irmão. Quem dera, né? Se todo culto um cadeirante entrasse aqui e saísse pulando e saltando, um cego entrasse aqui vendo, você todo culto recebesse um milagre na sua vida. Mas o que nos faz um, irmão, o que nos faz identificados como servos de Deus, chama-se amor. Jesus falou: quando verdadeiramente amares uns aos outros, o mundo vai reconhecer que vocês são meus servos. 2 Coríntios 13, o versículo do amor, Paulo diz que sem amor, a minha pregação sem amor, irmão, o meu ensino aqui sem amor, é como um sino, é como um violão que bate sem nota. É você mandar eu tocar o violão. Não vai dar melodia nenhuma, porque eu não sei tocar. Mas se você pedir o pastor para tocar, vai dar melodia, porque ele sabe tocar. Música, irmão. Vou ousar falar, música é um barulho organizado. É ou não é? É um barulho organizado, irmão. Está ali a bateria, sozinha. Depois que ela junta ali com o violão, com o teclado, fica uma harmonia. Fica uma harmonia. Fica bonito. Não é muito mais bonito? Quando está só o violão é bonito. Mas quando junta a bateria, teclado, o baixo, a guitarra, fica muito mais bonito, irmão. Fica muito mais bonito. Então a Bíblia fala que as coisas sem amor é como um sino que ressoa sem você entender nada. Você não entende o que está sendo tocado. Não tem melodia. Agora, tudo que a gente faz e põe o amor, tem som, vamos falar assim, tem melodia, tem propósito.
tem propósito. As pessoas vão conseguir ver Cristo em nós aqui, quando verdadeiramente nós amarmos uns aos outros. Quando e esse amor passa pelo respeito, esse amor passa pelo entender o irmão, esse amor passa por aquela palavra que Paulo diz que suportai-vos uns aos outros. O suportar ali não é de suportar o irmão assim, o irmão é chato, eu suporto ele. O irmão tem essas manias, eu suporto ele. Não, é de suportar, de ser suporte. É o irmão estar passando uma luta, uma dificuldade, e você ser um suporte para ele, você ser uma luz para ele. Não tem como eu entrar aqui, fazer parte desse corpo, fazer parte dessa obra e ignorar a dor de um irmão. Não tem como eu fazer parte disso aqui e falar assim, eu não me importo com isso. Eu não me importo. Sexta-feira aconteceu algo aqui, não nessa, mas na passada, que a igreja encheu de água. Não foi? Choveu muito. Não tem como, irmão. Eu não importo para isso. Esse problema não é meu, não. Esse problema é do pastor. Esse problema não é meu. Se queimou as coisas lá, problema. Não tem como, irmão, porque nós somos o quê? Uma unidade. Isso aqui, vamos falar um pouco do templo, não é nem do pastor, é da comunidade toda. Lógico que tem coisa dele aqui que é dele, assim, em particular dele, que ele pôs aqui. Mas é da comunidade toda. Aí a gente cai naquela questão, vamos falar assim, que passa também por isso, pelo dízimo e pelas ofertas. O que mantém o trabalho, as contas tudo paga, aqui da igreja, é o seu dízimo e a sua oferta. É o meu dízimo que junta com o seu, que junta com o do outro, que junta com o do outro, que junta com o do outro, que nós mantemos. Unidade, união. Então não tem como, irmão, você fazer parte dessa comunidade da Lírio dos Vales, que hoje a gente está inserido, e não ligar para as coisas que acontecem aqui. Estou pouco me lixando. O irmão está passando uma dificuldade e tal. Não, o problema é do irmão, não é meu. Então nós precisamos, por mais talvez que você não possa ajudar de uma forma material, mas de uma forma espiritual, a oração. Talvez você não tenha condição ali de ajudar um irmão financeiramente, vamos puxar por essa área, mas você tem condição, isso eu tenho certeza que você tem, de dobrar o seu joelho e clamar pela vida dele, para que Deus levante alguém para ajudar ele. Senhor, eu não posso, eu não tenho condição. Às vezes eu estou mais lascado do que ele, mas eu estou aqui orando para o Senhor ajudar ele. Mas ajuda ele, ajuda eu também aqui, porque para nós dois se ajudar. É isso, irmão, oração, clamor. A palavra de Deus diz, orai um pelos outros. Às vezes, irmão, o ato mais missionário que nós podemos ter na vida nossa é a oração um pelo outro. É clamar um pelo outro. Às vezes o que o irmão precisa, às vezes não é nem algo material, às vezes é só assim, irmão, eu estou com você. Como é que está a sua família? Ô irmão, fiquei sabendo que sua menina está um pouco ruim, sua mãe está ruim, como é que ela está? Isso engrandece, irmão. Ninguém vive sozinho. Ninguém. Nós precisamos disso. Precisamos desse abraço. Não é muito mais fácil, irmãos, enfrentar as batalhas quando você sabe que tem alguém do seu lado? O pastor leu aqui na quarta-feira, Moisés, não foi? Moisés subiu no monte lá para orar, enquanto o povo judeu estava lá brigando com os amalequitas, estava em guerra.
E a Bíblia fala que enquanto Moisés estava com as mãos estendidas, o povo prevalecia. Agora, irmão, quanto tempo que durou essa briga? Quanto tempo que você consegue ficar com os braços estendidos? Sei lá. Eu não aguento muito tempo. Mas a Bíblia fala, irmão, que 2 homens estavam ali. Não me recordo o nome deles, era Arão e Hur. Agora você imagina. Moisés está lá com as mãos estendidas. Cansou. Arão e Hur segurou as mãos dele estendidas. Então parece que a batalha durou, foi muito tempo. Para um homem cansado de ficar com as mãos levantadas. E olha, irmão, que Moisés era já um homem de idade. Não era um menino, não era um garoto. Ficou 40 anos lá no Egito. 40 anos no deserto. Então, 80. Correto? 40 anos lá no Egito, depois foi para o deserto. 80. Então, não era um homem já, um homem de vigor. Era um homem já de idade. Mas ele tinha 2 homens ali com ele. Comunhão. Como um só. Com o mesmo propósito. Com o mesmo propósito. Ajudando Moisés. Ajudando Moisés. Então, a importância de nós nos colocarmos junto com o irmão, a importância de nós sermos, às vezes nós somos Moisés, precisando de alguém nos segurar, mas às vezes você vai ser o Arão na vida de alguém, você vai ser o Hur na vida de alguém. Às vezes você vai ser o Moisés ali, irmão, mas às vezes também você vai ser o Hur e vai ser o Arão. E às vezes você vai ser o Josué que está lá batalhando lá. Mas fique sabendo, se você estiver lá na batalha, irmão, na sua luta, vai ter gente lá no monte, que vai ser Moisés, Hur e Arão orando pela sua vida. Ou às vezes você vai ser o Moisés lá em oração pela vida do irmão. E isso é comunhão. Isso é se preocupar. É importante, irmão. Isso é igreja. Igreja não é só um lugar aonde você vem para cumprir um ritual ou para cumprir um horário. Ah, eu não fui durante a semana, vou agora, no domingo, porque aí eu vou cumprir, já cumpri minha parte com Deus. Não, irmão, aqui é um lugar de comunhão. Coinonia, comunhão. Aonde você reparte o pão na ceia com seu irmão. Aonde você divide o cálice com ele. Igreja, irmão, é o único lugar do mundo. É o único lugar do mundo, irmão. Aonde o mais rico senta com o mais pobre junto na mesma cadeira. Divide o mesmo espaço. Tem o mesmo tratamento. E tem que ter. Tiago fala sobre isso. Quando chegar as pessoas mais importantes da igreja, não dê os melhores lugares para ela, não. Não manda os pobres sentar no chão e os ricos. Não, irmão. Aqui é onde o empresário. Vamos supor que o empresário é diácono aqui. E o funcionário dele é membro. Ele vai servir o cálice para ele. É um lugar assim, irmão, que não há distinção de cor. Não há distinção de posição social. Não tem. Não tem, irmãos. Em Cristo não há isso. É a mesma coisa de todos nós sermos vistos da mesma forma. Não importa a sua posição social para Deus ou para a igreja, não. Aqui você vai sentar, você vai beber, você vai fazer parte, você vai ouvir a mesma palavra que o outro está ouvindo.
A palavra de Deus é assim, a igreja tem que tratar dessa forma. Como uma o quê? Unidade. Sermos um em Cristo Jesus. Os irmãos querem falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Fala alguma coisa? Não? Está dando para entender? A importância de nós sermos um, irmão. E Jesus dava importância para isso, para a comunhão. Para nós compartilharmos o mesmo pão. Né? Compartilharmos o mesmo lugar. Uma parada aqui. Muda lá para mim. Ô, Laís. Devemos dar grande importância à comunhão. Mark Dever era um pastor, olha o que ele disse. Demonstramos ao mundo que fomos mudados, não primariamente porque memorizamos versículos bíblicos, oramos antes de refeições, entregamos o dízimos do nosso salário e ouvimos músicas evangélicas, e sim porque mostramos de maneira crescente uma disposição de suportar, perdoar, amar um grupo de pecadores semelhante a nós. Olha para você ver, irmão. Olha para você ver como é que a gente, às vezes, voltou aqui. Olha para você ver como é que a gente acha isso aqui, ó, mais religioso. Espera aí, gente, aqui. Memorizar versículo bíblico é bonito, é lindo. Você vê uma pessoa, né, falando que a Bíblia diz assim, a Bíblia fala isso, nesse versículo está assim e tal. Oramos antes das refeições, né? Você está na casa lá dos seus parentes lá, está todo mundo já comendo e você baixa a cabeça e ora, aquela coisa toda, entregamos nosso dízimo e ouvimos músicas evangélicas, faz parte, é bonito demais, é bonito, irmão. Mas olha o que ele diz, e sim porque mostramos de maneira crescente uma disposição de suportar, perdoar e amar um grupo de pecadores semelhante a eu e você, irmão. A igreja, irmão, era o lugar para dar mais errado, irmão, no mundo. Sabe por quê? Porque no meio de nós tem ex-mentiroso, tem ex de tudo aqui, irmão. Ex-traficante, ex-ladrão, ex não sei, nas igrejas tem de tudo. Era para o lugar dar mais errado no mundo, porque tem um tanto de gente que não presta, que não prestava, né? É ex de tudo. Mas Jesus, pela sua infinita graça, infinita misericórdia, nos mudou. Aí a gente chega aqui e nós aprendemos que nós precisamos suportar, perdoar e amar. E amar, irmão, perdoar. Isso é comunhão. Isso que é uma vida reta e espiritual diante de Deus, irmão. Não adianta nada eu falar que eu amo Deus. A Bíblia fala, se eu não me engano é Paulo que fala isso. Não adianta nada eu falar que eu amo Deus e eu abomino meu irmão. Eu amo Deus, chego aqui, levanto a mão, adoro, glorifico e tal, e aquela coisa toda, rodo no Espírito, falo em línguas e tal, aquela coisa toda. Mas se eu não perdoar meu irmão, se eu não amar meu irmão, do que isso adianta? A Bíblia fala que engana a si mesmo. O homem que não pratica a obra, Tiago fala, aquele homem que só lê e não pratica, ele engana-se a si mesmo. Você está se enganando a si mesmo. É uma falsa espiritualidade.
É o que Jesus falou, um sepulcro caiado, lindo por fora, bonito por fora, mas podre por dentro. Fala de religião, fala da Bíblia, chega no culto com a melhor roupa, com a melhor beca, tudo alinhadinho, fala palavras bonitas, prega, não sei o quê, mas não tem o perdão. Não libera o perdão. Quando o irmão chega para pedir perdão, não perdoa. Não tem aquele amor. Não tem a prática do amor. Não tem um ide de Cristo em si. Sabe? Fofoca, traz intriga, leva. E ele é a causa, às vezes, de muita confusão. Irmão, nós precisamos, igual o pastor aqui está falando, suportar, perdoar e amar um grupo de pessoas que é semelhante a nós. Irmãos, aqui no nosso meio, nós podemos ter, igual nós lemos lá no primeiro aqui, ó, nós podemos ser chamados para vocação diferente. Mas nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Podemos ter vocações diferentes. Mas a natureza nossa é pecaminosa, se nós não tivermos em Cristo Jesus. Somos santificados por causa de Cristo. Somos justificados por causa de Cristo. Não é porque eu sou bom. Não é porque eu faço coisas boas. Não é o tanto de cesta básica que eu dei. Não é o tanto de brinquedo que eu vou dar no Natal. Não é isso que determina se eu sou bom ou não. O que determina se eu sou bom ou não é Cristo. É Jesus. Por isso que tem que ter o quê? Unidade, irmão. Porque um só Senhor. Nós temos que reconhecer, irmão, que possamos ter vocação diferente, podemos ter dons diferentes, podemos falar diferente, mas há um só Espírito no meio do povo. O dom que Deus te deu, não é seu não, é dele, vem dele. Se há alguém no nosso meio que tem dom de cura, libertação, o outro de pregar, o outro dom de falar em línguas, em mistério e tal, irmão, cada um tem seu dom, cada um tem seu chamado, cada um tem sua vocação, mas a Bíblia é muito clara quando diz que isso vem de um mesmo Espírito, isso vem de um mesmo lugar. Não há melhor aqui, ninguém é melhor que ninguém. Nós temos que ser uma o quê? Unidade em Cristo Jesus. Irmão, e é tão bom você reconhecer isso, irmão. Te liberta tanto, sabe por quê? Porque é menos uma coisa que você tem que ser. Vou dar um exemplo meu. Ontem a gente estava dentro do carro e o pastor falando sobre os cultos. E eu começo debatendo com ele. No final eu termino concordando. Ele fala, eu começo mas não é assim, não é assim. Mas no final eu falo assim, não, é assim, por quê? Aí depois eu cheguei na conclusão. Mas por quê, irmão? Porque a minha visão não é uma visão, assim, pastoral, vamos se dizer assim. A visão do pastor aqui, do nosso pastor, é uma visão pastoral para a igreja. É no âmbito da igreja, no âmbito do... Eu já não tenho essa visão. E quando ontem eu vi isso, falei, cara, eu já vou até me aliviar, então não é para mim. Deixa ele fazer, que eu não preciso preocupar, que ele vai fazer. Vai me consultar, vai conversar comigo e está tudo bem. Mas eu não preciso eu preciso forçar esse dom em mim. Está dando para entender, irmão? Está dando para entender o que eu estou falando?
Por quê? Porque tem um irmão do seu lado que tem aquele dom, que você não é bom, às vezes. Então, olha como há uma comunhão, olha como você precisa desse irmão. Olha como você necessita dele. Porque você não vai ser bom em tudo, não. É um corpo com vários membros, é o que Paulo diz. Então nós necessitamos um do outro. Nós necessitamos um do outro. É igual em casa. É igual em casa, irmão. Em casa, a sua esposa é melhor do que você em alguma coisa. Em casa, eu sou melhor do que minha esposa em alguma coisa. Apesar dela pensar ali, é difícil. Mas é. Aí gera um corpo, gera uma comunhão. Primeiro, a comunidade é feita de unidade na diversidade. Irmão, isso aqui é bonito demais, irmão. É igual eu estou falando, irmão, é um casamento mesmo. Você casou com uma pessoa, irmão, totalmente diferente de você, irmão. Totalmente. Gosta de coisas diferentes. A sua irmã não é diferente, a sua esposa não é diferente de você, varão, em muitas coisas. Gosta de estilo, talvez, de filme diferente, cor diferente, comida diferente. Vivendo debaixo do mesmo teto. É uma unidade na diversidade. Duas coisas chamam a atenção em um corpo: a diversidade e a unidade. É bonito demais. Nós temos membros diferentes um do outro. O pé é diferente da mão. Mas junto é uma o quê? Unidade, um corpo. Nós podemos ser diferentes, irmão. E ainda viver em unidade. Por quê? Por causa do mesmo Espírito. Por causa do Espírito Santo. Passamos a fazer parte do corpo de Cristo quando simultaneamente nos convertemos e somos batizados no Espírito Santo. Esse batizado no Espírito Santo aqui, irmão, não é falar em línguas, não. É os frutos. É o batismo. É a conversão que, convertemos e somos batizados no Espírito Santo. Conversão. Convertemos dos nossos maus caminhos, dos nossos maus desejos. Convertemos de uma vida passada, sem Deus, e agora caminhamos com Deus, e somos batizados pelo Espírito Santo, o quê? Uma nova criatura. Foi aquilo que o pastor Oswaldo leu aqui na sexta-feira. Somos nova criatura, o quê? Em Cristo Jesus. Nós nos tornamos novas pessoas, temos novos pensamentos. Romanos 12, 2. Não vos amoldeis deste mundo, mas convertei a vossa mente. Nos convertemos em Jesus. Podemos ter nossas diferenças. A nossa cultura às vezes é diferente. Um gosta de um time, outro gosta de outro. Um gosta de um esporte, outro gosta de outro esporte. Um gosta de uma cor, outro gosta de outra cor, um gosta de uma música. Irmãos, diversidade. E se Deus não tivesse na diversidade, irmão, nós era todo mundo igual, nós era um robô. Mas não. Você pode gostar, você tem todo o direito de gostar de verde, amarelo, branco, gostar de uma música, gostar de um cantor, gostar de um pregador, diversidade. Mas essa diversidade não pode nos tirar o quê? A unidade em Cristo Jesus. Nós precisamos saber que tudo provém de um só, que é Cristo. Cristo é o centro, irmão. Cristo é
É tão interessante, Cristo, irmão, que Ele é o início das coisas. E o Verbo se fez carne. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Jesus é o início da Bíblia, lá em Gênesis. E o final dela, lá em Apocalipse. Ele é o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Tudo está em Cristo. Tudo está nele. Aqueles homens ali que andou com Cristo, irmão, os 12, tinham as suas diferenças, mas eram unidos por Cristo Jesus. É muito bonito isso, porque nós temos as nossas diferenças, mas somos unidos em Cristo Jesus. Para nós terminarmos, irmãos, aí a gente continua na próxima aula. Existem algumas coisas que não podemos fazer sozinhos, e uma delas é ser cristão. Não tem como ser cristão sozinho. Precisamos um dos outros. Precisamos dos nossos irmãos da esquerda, do da direita. A igreja, o culto, não se faz sozinho, irmão. Não se faz. O pastor pode ser o pastor mais dotado do mundo, de todos os dons, que mesmo assim, ele não vai fazer nada sozinho. Nada. Precisa de quem está no som, precisa do que está na porta, precisa de quem limpa, precisa de quem troca as coisas do banheiro, precisa de quem coloca água aqui para o pregador. Todos nós somos importantes no corpo de Cristo e não tem como que ser cristão sozinho. A Bíblia mesmo orienta, ande de dois, para que se um desanimar, o outro levanta. Para que se um estiver capengando na fé, você seja um apoio para ele. Olha a importância de nós estarmos unidos em Cristo Jesus, juntos um com o outro. Tem dia, irmão, que você não vai ter força para orar pela sua vida. Mas aí Deus vai levantar um para orar por você, com você. Amém? Vamos orar. Depois na próxima a gente continua.